Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um bate-papo aqui sobre direito médico. E hoje eu vim para responder algumas perguntas que meus alunos me fizeram. E para quem não me conhece, eu sou o professor Joseval Viana, coordeno cursos de pós-graduação no Centro Universitário da Faculdade de Medicina do ABC, onde eu fiz o meu doutorado. A minha tese foi em bioética, e eu sou advogado, eu atuo na área de direito médico já há mais ou menos uns 30 anos e divido as minhas atividades acadêmicas com o exercício da advocacia. E meus alunos perceberam que o direito médico está em ascensão desde a época, antes mesmo da pandemia, ele estava vindo, né, já em ascensão. Quando veio a pandemia, houve a necessidade de advogados e advogadas especializados nessa área, e então realmente é importante entender o que é o direito médico. Então eu anotei aqui algumas perguntas. Primeira pergunta que eu vou responder é o que é o direito médico, né? O pessoal fala: professor, o que é o direito médico? Ou qual é o conceito do direito médico? Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é que o direito médico não é uma ciência autônoma. O direito médico não é uma ciência autônoma. Professor, por que o direito médico não é uma ciência autônoma? Para que eu considere que algo seja autônomo, uma ciência, principalmente uma ciência, essa ciência, né? Muitos falam em estado da arte e tal, mas enfim, ela precisa ter um objeto de estudo próprio e precisa ter uma linguagem própria. Por exemplo, bioética é uma ciência autônoma. Por quê? Porque tem um objeto de estudo próprio e tem uma linguagem própria e tem um método próprio para fazer a análise dos casos que envolvem a bioética. O direito médico não, ele não tem um objeto próprio, ele não tem uma linguagem própria. Por quê? Porque ele está inserido na responsabilidade civil, né? Naquele campo da responsabilidade civil. Via de regra, é o livro sétimo daqueles compêndios, o livro da professora Maria Helena Diniz, do professor Pablo. Então, nós temos ali, no volume, né? Não sei se combinam os dois volumes, mas, enfim, no volume de responsabilidade civil, dentre as responsabilidades civis que nós temos, como a responsabilidade civil da seguradora, a responsabilidade civil do transporte, a responsabilidade civil em guardar animais, nós temos a responsabilidade civil do médico. E temos outras responsabilidades civis, como a responsabilidade civil odontológica, que não se confunde com a responsabilidade civil do médico. Por exemplo, inserir no programa de direito médico a responsabilidade civil odontológica não tem sentido. Por quê? Porque é uma especialidade específica na área de odontologia, com as suas responsabilidades, com os seus casos que devem ser analisados, né, os seus procedimentos. Falar, por exemplo, em direito veterinário no direito médico também não tem sentido. Isso não é o direito médico puro. O direito médico é esta relação entre médico e paciente. A questão da humanização, né, no atendimento médico hospitalar, o termo de consentimento livre e esclarecido, que é um documento extremamente importante. O erro médico, né? Esse médico cometeu um erro em razão da negligência, da imprudência, da imperícia. Qual é a responsabilidade tanto da operadora do plano de saúde quanto do hospital, né, em relação ao erro cometido pelo médico? E, ao mesmo tempo em que o direito médico dá a conhecer como propor as ações judiciais contra o médico, ele explica para você, efetivamente, quando se deve propor as ações, se realmente houve uma negligência médica, porque é muito ruim processar o médico e esse médico não cometeu um erro, porque você tem termos técnicos dentro do direito médico, como iatrogenia, intercorrência médica,
né? Então, são termos que você precisa conhecer. Então, eu preciso tomar muito cuidado quando se fala de uma área de direito médico. Defender o médico no Conselho Regional de Medicina, muitas vezes, a gente precisa, é contratado para defender o médico no Conselho Regional de Medicina, então eu preciso conhecer o Código de Ética Médica, preciso conhecer o PEP, que é o Processo Ético Profissional. Então, nós estamos falando, o direito médico trata exatamente da legislação e também das resoluções do Conselho Federal de Medicina, nas suas várias áreas, porque você tem um médico cirurgião plástico, por exemplo, que tem necessidade de uma assessoria jurídica especializada, muitas vezes sofre processos judiciais. Você tem que aprender a propor de forma correta, de forma justa, as ações judiciais, saber o que é uma cirurgia plástica reparadora, o que é uma cirurgia plástica embelezadora, né? O cirurgião, por exemplo, o anestesista também tem a sua responsabilidade, você viu? Isso é direito médico, isso é direito médico. Então, conhecer, né, o que é o direito médico. Então, eu tenho que ter em mente que o direito médico é um ramo do direito civil que está inserido na responsabilidade civil. Então, eu vou me aprofundar. É como escolher, dentro do direito civil, uma pós-graduação de contratos ou uma pós-graduação vamos lá, de famílias e sucessões. Tá? Então, eu não posso dizer que o direito médico está desvinculado do direito civil. Não, ele, repito, não é uma ciência autônoma, porque não tem objeto de estudo próprio, não tem uma linguagem própria. O que acontece, por exemplo, é que quando falamos de responsabilidade civil, na graduação, dificilmente, ou às vezes o professor faz uma menção ou outra sobre responsabilidade civil do médico, mas não se aprofunda nisso. E a pós-graduação em direito médico tem esse aprofundamento. Então, é bem importante você saber que o direito médico não é uma ciência autônoma. Outra pergunta que eles sempre me fazem é: o direito médico se destina a que tipo de profissional? Isso é uma pergunta também muito interessante. Por quê? Eu já coordenei pós-graduação em que eu tinha advogados e profissionais da saúde. E aí eu percebi que havia um conflito de interesse. Por que um conflito de interesse? Vou falar como professor. Quando a gente elabora o plano pedagógico de uma pós-graduação de direito médico, eu penso quem são os meus alunos. Eu estou falando de direito médico, estou pensando que aqueles profissionais são graduados em direito. Por isso que é direito médico, se eles são graduados em direito. Então, aquela pós-graduação é voltada para quem fez direito. Então, eu vou falar de responsabilidade civil, eu vou falar de petição inicial, contestação, eu vou falar de recursos. É uma aula prática. Só que o profissional da saúde não está interessado na questão prática, ele está interessado na preventiva, ele quer saber, né, como que ele vai, por exemplo, evitar eventos adversos, como que ele vai construir um planejamento, né, uma gestão com qualidade. A gente fala muito no direito da saúde, gestão de qualidade hospitalar. Então, a gente tem que ter realmente essa visão do pessoal da área da saúde. Eu vi que havia um conflito. Então, eu sempre falo assim, uma disciplina que surgiu, que nós temos, inclusive, a pós-graduação lá na FMBC, é o compliance na saúde. Eu coordeno 2 pós lá, o MBA em Administração Hospitalar, compliance na saúde e o direito médico. Na verdade, 3, né, professor? São 3. Então, cada uma com a sua especificidade. O pessoal da saúde quer ser gestor, administrador hospitalar, vai para o MBA em Administração Hospitalar. Quer trabalhar no preventivo? Poxa, eu gosto muito dessa área do direito, acho super bacana, queria montar planejamentos estratégicos para evitar ações judiciais, melhorar, entender a implantação da lei geral a LGPD, né? Lei Geral Poxa, me fugiu agora o nome. A gente tem que falar LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, lembrei, Lei Geral de Proteção de Dados na Saúde, quer entender, por exemplo, a questão da pesquisa científica,
as resoluções do Conselho Nacional de Saúde, eu recomendo, então, um curso de compliance na saúde. Para o pessoal do direito que quer aprender a atuar nessa área, um novo nicho de mercado, principalmente na assistência jurídica, na prevenção, porque a gente é muito de judicializar, né? Eu falei para vocês que eu sou advogado, a gente sai com aquela ideia da faculdade de que é para propor processar, a gente nunca pensa no preventivo. E muitas vezes para o hospital, o departamento jurídico é custo. Por que o departamento jurídico é custo? Porque a gente simplesmente pensa no processo, na judicialização. A gente não pensa no preventivo. E existem pouquíssimos advogados, né? E aí, claro, incluo as nossas advogadas, nessa questão do preventivo. Por que não ser um assessor jurídico? Por que não ser um advogado corporativo especializado no preventivo? São opções que o direito médico te dá. O direito médico dá a opção de você ser o contencioso por parte do consumidor, súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde, então não estou falando do público, o hospital público é uma outra base legal. Tá? Erro médico, negligência médica do servidor público, do agente público. Tá, eu não aplico o Código de Defesa do Consumidor, então eu tenho que saber, olha a importância do direito médico. Tá. Aí eu tenho uma outra questão, né? Saber, dentro dessa judicialização, eu vou atuar para o consumidor? Sim, eu vou atuar na defesa do direito do consumidor. Ou eu posso escolher também, eu quero atuar na defesa do médico. Falei, tenho que conhecer o Código de Ética Médica, porque pode haver uma representação no Conselho Regional de Medicina e eu preciso saber bem como eu vou atuar nessa área. Vocês viram como nós temos, eu sempre falo, além do direito tradicional, do direito civil, do direito do trabalho, não que essas disciplinas não sejam importantes, mas eu penso que essas áreas já estão muito abarrotadas, né? Tem muita gente que fala em direito civil, eu fiz pós-graduação em direito civil, eu fiz pós-graduação em direito do trabalho. Quantas pessoas fizeram pós-graduação em direito do trabalho? Nós temos aí empresas farmacêuticas que precisam desenvolver pesquisas científicas, e eles precisam de um parecer técnico e não encontram advogado. O pouco que encontram paga peso de ouro para dar um parecer técnico. Quais são os advogados que conhecem, por exemplo, o CEP? Né? O que é o CEP? O CEP é o Comitê de Ética em Pesquisa, que dá pareceres, participa de reuniões nos hospitais, né? Os hospitais, todos aqueles órgãos, hospital, faculdade de medicina, que fazem pesquisas científicas com os seres humanos, têm um CEP. E aí é interessante que tenha um advogado. Então, a gente desconhece essa parte. Tá? Então, eu prefiro fazer essa divisão entre profissionais da área da saúde, profissionais do direito. Eu acho que o direito médico, a não ser que você encontre uma pós de direito médico, mas eu acho estranho, assim como professor. Vamos imaginar, você é um médico, você é um enfermeiro, e aí você vai fazer uma especialização de direito médico. Então, eu acho que, na área médica, o compliance em saúde, né? Um curso de gestão em saúde, eu acho que cada um, para não frustrar, né? Até para ficar fácil a pós-graduação. E o direito médico para os advogados. Se bem que eu sempre falo, sempre quando eu monto um programa de pós-graduação, eu coloco o seguinte pré-requisito para o profissional da saúde. Quando for fazer a pós de direito médico, ou precisa estar cursando direito, ou precisa ser bacharel em direito. E explico. Porque a pós é prática, então eu vou falar de petição inicial, contestação, vou falar de recurso de apelação, vou explicar teses, né? O passo a passo do processo. E isso não interessa para o profissional da saúde. Ele é o preventivo. Então, por isso que eu falei que frustra um e frustra o outro. Então, diante da pergunta, né? O direito médico se destina a que tipo de profissional? Vou dizer que o direito médico se destina aos profissionais do direito. Né? Eu acho que ficaria estranho fazer um curso, por exemplo, de pós-graduação em, sei lá, em enfermagem, qualquer área da enfermagem. A minha formação é direito. Então eu tenho que seguir a minha área de formação. Eu acho que isso é extremamente importante. E aí uma outra pergunta que o pessoal me faz é o seguinte:
Eu preciso saber de medicina para atuar no direito médico? Né? Todo mundo, porque você fala direito médico, primeiro que o pessoal acha que direito médico é para médico, já vem a primeira confusão aí. Eu, às vezes, tenho vontade de trocar o nome, de colocar direito da saúde ou direito sanitário. Direito sanitário também é uma disciplina que está na pós-graduação, inserida na pós-graduação de direito médico, nas que eu coordeno, que eu coloco não só o direito sanitário, como o biodireito também. Mas a confusão vem, direito médico, quer dizer assim, então eu preciso entender de medicina. Não, você não precisa entender de medicina. Porque quando você tem um erro médico, uma negligência médica, você tem o assistente técnico que vai ler o prontuário médico, vai saber se não houve nenhuma, porque você tem expressões como iatrogenia, intercorrência médica, que você precisa aprender no curso de direito médico, a diferença de erro grosseiro, né? A fundamentação legal, e aí você vai perceber, na essência do direito médico, que como é para o direito, você não precisa entender de medicina, e o curso de direito médico não é para médico. Né? Ele ensina profissionais do direito a atuarem aí na área da saúde, da assessoria jurídica, a defender o médico, a defender o consumidor, a propor ações judiciais contra planos de saúde, a defender o plano de saúde, a processar o hospital, a defender o hospital. Então, essa gama é extremamente importante. Essa gama de conhecimento vai dar várias possibilidades de atuação. Então, não precisa. Tanto é que você sabe que numa ação de negligência médica sempre vai ter a perícia. Por que vai ter a perícia? Porque o juiz não conhece se houve negligência médica. A gente vai precisar de um assistente técnico. E na pós-graduação eu explico como você vai se instrumentalizar para você poder propor as ações de direito médico. Então, a resposta, eu preciso saber de medicina para atuar no direito médico? Não, você não precisa, tá certo? Aí a pergunta, nicho de mercado. Nicho de mercado, eu já falei, você pode atuar a favor do consumidor, nas ações indenizatórias, a processar os planos de saúde, negativa de tratamento, aumento de planos de saúde, negativa de home care, negativa de medicamento de alto custo. Então, tem toda essa área que é extremamente importante. E na defesa do médico, conforme eu falei, pode defender o médico nas ações indenizatórias. Você sabe que a negligência médica, o erro médico, incide no administrativo, no Conselho Regional de Medicina, pode incidir num inquérito policial para apuração, né, da lesão corporal, pode ser uma lesão corporal culposa, claro. Não sei se o médico teve intenção de matar, a gente sempre faz a defesa no inquérito policial na lesão corporal culposa. Olha quantos nichos. O preventivo, que eu acho super importante, em razão até mesmo das demandas judiciais, você judicializar hoje, você perde muito tempo. Às vezes, você vai fazer uma defesa no Conselho Regional de Medicina, ou você vai fazer um trabalho, um parecer técnico para um hospital, por exemplo, e aí eu explico como que você faz a captação de clientes. Eu sou advogado há 30 anos também, atuando sempre. Se você colocar o meu nome, Joseval Martins Viana, no Tribunal de Justiça, você vai ver que eu atuo na área do direito médico já há muito tempo. Algumas ações vocês não vão encontrar, porque são segredos de justiça por causa do prontuário médico, e outra que eu atuo muito no preventivo. O preventivo é o que vai te trazer lucratividade no escritório. E aí eu ensino o passo a passo. Tá? Então, esse nicho de mercado. E aí o pessoal diz assim, professor, quais são as vantagens de atuar no direito médico? Só vou dar duas para a gente já caminhar aqui para o final do nosso vídeo de hoje, e aqui, daqui a pouquinho, eu vou reforçar a surpresa para a semana que vem. Eu selecionei dois. Primeiro, que você não tem audiência de instrução e julgamento. Não existe audiência de instrução e julgamento. Todas as ações que eu faço é via ESAGE. Distribuição, a contestação é por aqui, a defesa. E, olha, eu nunca tive uma audiência de instrução e julgamento. Por quê? Porque o erro médico é caracterizado pelo laudo. Por isso que eu tenho que entender de quesitação, eu tenho que entender de perícia médica, mas do ponto de vista jurídico, saber o que tem que... Né? Não porque para saber se efetivamente houve o erro médico, você vai contar
com o seu assistente técnico. Então, essa é a vantagem, você não precisa ir ao fórum, não vai ter audiência. Pode ser. Alguns alunos me falam, professor, o juiz marcou uma audiência de instrução e julgamento numa ação de erro médico. Eu vou dizer, mas com que objetivo? Se a caracterização do erro médico vai ser pela perícia, eu não sei, mas talvez o juiz não queira que a parte contrária alegue cerceamento de defesa. Mas a matéria aqui é caracterizada pela perícia. A perícia vai dizer se houve erro médico ou se não houve erro médico, e aí eu vou explicar como é que você vai montar a sua petição, a réplica, para que você caracterize efetivamente o erro médico. Como elaborar os quesitos, que é muito importante. Então, a primeira pergunta, primeira vantagem, não há audiência de instrução e julgamento. Segunda vantagem, os réus têm lastro econômico para cumprir as obrigações. Por isso que na pós-graduação de Direito Médico, às vezes os alunos falam, professor, por que você não fala de processo de execução? Na parte prática, né? Porque a gente tem a parte teórica e a parte prática. É por isso que eu falo que às vezes dá conflito de interesse quando você coloca um médico, porque um profissional da saúde, para fazer uma pós-prática, ele não quer saber. E às vezes eu acho estranho, a pessoa oferece um curso de pós-graduação em Direito Médico, coloca lá gestão hospitalar. Eu fico pensando, o que tem a ver gestão hospitalar para o advogado? Para o profissional da saúde, ok, mas uma gestão hospitalar inserida num direito médico, cara, tem tanta coisa do direito médico para você. Gestão hospitalar, quer dizer, eu vou deixar a advocacia para ser gestor, então eu vou fazer uma pós-graduação MBA em administração hospitalar comigo lá na FMVC, e você é gestor, você é administrador, deixa a advocacia e vai exercer essa nova profissão, digna profissão. Veja, a minha fala aqui é no sentido de centrar vocês, né? Principalmente quando vocês são jovens, jovens profissionais, querem atirar para tudo quanto é lado, né? E às vezes faz uma pós. Eu já aqui, né, com os meus 58 anos de idade, já aí, acho que eu tenho mais uns 5, 6 anos de ator, se bem que eu não vou parar de trabalhar, eu gosto muito daquilo que eu faço, e às vezes o jovem advogado, o jovem profissional da saúde também, fica meio confuso. Então, precisa esse pessoalzinho aqui, né, que já tem um pouquinho mais de vivência, dizer, olha, foque, né? O que você quer para a sua vida profissional? Não fica tirando num monte de pós-graduação aí, que aí você vai saber um pouco de tudo e não vai se aprofundar em nada. E na advocacia, a especialidade é importante, como na medicina. Você não vê, tanto é que o Conselho Federal de Medicina permite fazer só 2 especializações, né? Ou não, parece-me que ele permite fazer, salvo engano, 3 especializações e anunciar só 2. Tá? Por quê? Porque ele vai fazer com que aquele médico seja efetivamente um especialista. Então, e aí, voltando aqui na pergunta, né, quais são as vantagens de atuar no direito médico? A primeira eu falei, não há audiência de instrução e julgamento, e a segunda, eu coloquei aqui que os réus têm lastro econômico para cumprir a obrigação condenatória, que eu acho que para nós, advogados, é a melhor. Por isso que a gente não fala em fase de execução. Porque se eu proponho a ação judicial, erro médico, vamos pensar em negligência médica, propus ação judicial, quem eu vou colocar no polo passivo da ação? A operadora do plano de saúde, o médico, e se eu quiser, eu vou colocar a operadora do plano de saúde, o hospital, e se eu quiser, o médico. Por quê? Porque esse aquele litisconsórcio é facultativo, não é litisconsórcio necessário. Já que não é litisconsórcio necessário, eu posso optar. Agora, claro, quanto mais réus eu tenho, você tem aí a possibilidade de receber. Professor, nesses seus anos todos, quanto professor ficou sem receber num processo de execução? Nunca, nunca fiquei. Aliás, não entrou nem no processo de execução, porque depois do trânsito em julgado, aliás, eu tenho um processo de execução, contra a operadora e o hospital, porque estão discutindo a interpretação do acórdão, mas não é a falta de dinheiro. Então, essa é a vantagem. Você vai ter... Não é aquela sentença que você recebeu e não levou. É aquela sentença que você recebeu, que você foi julgada procedente e que você vai receber o dinheiro. Tá certo? Gente, o que eu quero combinar com vocês aqui? A partir da semana que vem, a pedido de vocês, meus alunos, eu vou começar um estudo sistemático sobre contratos de planos de saúde.
vamos aprender a atuar, tá certo? Contra as operadoras de planos de saúde e vamos aprender a defender as operadoras de planos de saúde. Você vai dizer assim, pô, professor, você está maluco? Você vai ensinar a processar e vai ensinar a defender? Não, exatamente pelo fato de eu ser professor, de eu saber que eu tenho uma responsabilidade com vocês, principalmente, né, com os meus alunos que estão aqui no meu canal, com os advogados, as advogadas, até mesmo os profissionais da área da saúde, que eu sei que tem aqui no canal, eu preciso ensiná-los a propor uma ação judicial justa, com fundamento legal, né? E aí, quando eu explico qual é a fundamentação legal, ao mesmo tempo eu ensino a defesa. Por quê? Porque se não há uma fundamentação legal, plausível para propor a ação, eu vou mostrar. É a partir daqui, então, ó, aqui não cabe ação judicial. Seu cliente não tem direito. E aí vem um caso extremamente importante. Meus alunos sabem, as minhas aulas são aulas com base nas decisões do STJ, nas decisões do STJ. Ah, e uma última novidade para a gente encerrar. O meu livro de prática forense em direito processual civil já está à venda, está na 5ª edição pela Juspódio, editora Juspódio, Prática de Processo Civil, tá? Do professor Joseval Martins Viana. E não se esqueça, me segue lá no Instagram também, tá? Grande abraço para vocês, até semana que vem. Semana que vem nós vamos falar, então, sobre contratos de planos de saúde. A minha ideia é postar pelo menos uma aula por semana, tá bom? Grande abraço!